Pois é, pessoal, a gente acabou de conversar ainda nessa semana, né, sobre Brunner. E agora eu vou falar de Ausubel, que eu uni os dois na mesma semana. Vocês devem ter observado. Quando eu comecei esta semana, a apostila dessa semana, vocês observaram que eu trouxe um questionamento, né, antes de iniciar os estudos. Por quê? Porque eu estou colocando em prática justamente o que o Ausubel defende. Ele defende essa metodologia. O que ele fala? Que antes de você iniciar uma aula, antes de iniciar um conteúdo, você traz para o aluno uma pergunta. Você traz para ele um questionamento. Porque enquanto esse aluno vai aprendendo, ele já vai pensando sobre como ele vai responder aquela pergunta, como aquele problema vai ser resolvido e pensado. Ele já sabe o que ele precisa resolver. Então agora ele, tendo ali as experiências, vivências, a aprendizagem, a aula, o material, ele vai ficar focado no questionamento. Foi o que eu fiz com vocês essa semana, né? Eu trouxe um questionamento que, na verdade, inicialmente, para mim ia ser uma perguntinha, eu acabei exagerando, fui falando, foi uma página de comentários, e aí lá no finalzinho eu jogo um mundo de perguntas para vocês, porque eu quero mesmo que vocês reflitam sobre isso. A gente está numa pós-graduação em docência, a gente está trabalhando com autores que falam sobre teorias da aprendizagem, e aí a gente precisa colocar isso agora na prática, em relação à sociedade que a gente vive hoje. Então eu não vou comentar aqui a questão, né? Nós vamos conversar com ela sobre essa questão lá no fórum, mas só para dizer por que eu fiz isso agora nessa semana, né? Justamente para colocar em prática aquilo que Ausubel propõe. Então, depois da questão, o que a gente diria, qual é o cerne da pesquisa de Ausubel? Então, qual é o pressuposto básico da teoria de Ausubel? É o quê? É a aprendizagem significativa. Essa é a palavra-chave sobre Ausubel. E o que seria, então, uma aprendizagem significativa? O que ele chama de aprendizagem significativa? Então, ele acredita que são ideias expressas simbolicamente, né? Por exemplo, uma palavra, um ícone, um desenho, uma operação, um problema, uma ideia que vai interagir de forma plena e coerente com o conhecimento prévio do aluno. Então, ele acredita que a aprendizagem significativa ela é algo que liga um conhecimento novo com um conhecimento prévio que o aluno já tem. Para ele, só assim ocorre uma aprendizagem significativa. Se você trouxer um conteúdo em que esse aluno não tem conhecimento prévio nenhum sobre ele, ele vai ter dificuldade. Não vai acontecer uma aprendizagem significativa. E no caso do conhecimento prévio, pode ser um conceito, pode ser qualquer coisa que esse aluno tem, uma experiência, uma vivência, e que vai se unir a uma ideia nova. E quando a gente observa as questões dos autores, então quando Ausubel fala do conhecimento prévio, eu percebo que é similar à questão da escada, que a gente cita em algum momento lá na apostila. É similar também à questão do espiral, que a gente conversou numa outra semana, né? E Ausubel, ele dá o nome, ele fala em aprendizagem significativa, que é por meio de conhecimentos prévios, ele dá um nome para os conhecimentos prévios, ele chama de subsunsor, ou subsunsores, são os conhecimentos prévios, né? Então, como eu disse, a aprendizagem significativa é quando eu tenho um conhecimento novo, que é interligado aos subsunsores, ok? Ele fala também da aprendizagem mecânica. O que é aprendizagem mecânica? É o nosso decoreba. Então, você decora, a gente acha que aprendeu, mas quando, na verdade, se a gente se perguntar depois, a gente talvez não dê conta. E é importante a gente refletir se a gente tinha um conhecimento prévio sobre aquilo, uma vivência anterior, né? Ausubel acredita que a estrutura cognitiva, ela é caracterizada por dois processos. Tem uns nomes bem difíceis, mas eu acho que nós vamos entender agora. Ele fala em diferenciação progressiva e ele fala em reconciliação integradora. O que é esse palavrão aí? Então vamos entender. A diferenciação progressiva seria uma ampliação da aprendizagem. Ou seja, é quando você tem um conhecimento prévio e você amplia aquele conhecimento prévio. Você aumenta aquela informação, aquele conhecimento que você tem. E ele fala também o conhecimento prévio, pode ser chamado de subsunsor, ou também ele chama de conhecimentos especificamente relevantes, né?
Então, quando eu tenho um subsensor, um conhecimento prévio, e eu amplio esse conhecimento prévio, eu chamo de diferenciação progressiva. Ele se torna diferente porque ele progride. Então, é uma diferenciação progressiva. E o outro processo que ele chama é a reconciliação integradora. O que é a reconciliação integradora? Então, é como se fosse uma releitura do conhecimento. Como se fosse uma nova roupagem, uma reconfiguração da aprendizagem, né? Eu remodelo aquilo. É como se a minha aprendizagem passasse para um nível avançado. Agora, o que é interessante? Ele defende a ideia de que as duas acontecem simultaneamente. Elas acontecem ao mesmo tempo. Como assim? Enquanto eu aumento o meu conhecimento prévio, ou seja, enquanto está acontecendo a diferenciação progressiva, a aprendizagem vai se configurando, que é o que eu chamo de reconciliação integradora. A aprendizagem significativa, eu pergunto lá assim na apostila para vocês, é a mesma coisa que a aprendizagem certa? Né? Ausubel fala que não. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque eu posso aprender algo errado de forma muito significativa, de forma que aquele conhecimento fica pleno, que ele fica concretizado, né, em relação ao meu módulo mental da aprendizagem. Ou seja, eu posso aprender algo que seja errado. Eu dou o exemplo lá sobre como que a pessoa coloca vírgula numa frase. Às vezes ela acha que é quando dá uma pausa na respiração, aí ela vai lá e coloca a vírgula. Então ela pode acreditar e aquilo virar mesmo uma aprendizagem significativa para ela, mas é uma coisa que é incorreta, né? Então não é a mesma coisa. E aí ele propõe assim, o que fazer para que haja uma aprendizagem significativa então? Aí ele dá duas dicas, né? Ele acredita que existem dois elementos que são fundamentais para acontecer uma aprendizagem significativa. Ele fala do material, que o material ele precisa ser potencialmente significativo. Esse material, gente, é uma aula, é um vídeo, é um livro, são as experiências escolares. E o que é um material potencialmente significativo? Como que eu sei se aquele material é potencialmente significativo ou não? É porque esse material ele tem que ser coerente. Coerente com o quê? Com o conhecimento prévio que o aluno tem. Então, se aquele material, ele está de acordo, ele está caminhando junto com o conhecimento prévio daquele aluno, com o subsensor, então a gente fala que é um material potencialmente significativo. E aí o segundo elemento que ele traz, para que uma aprendizagem seja significativa, é que o aluno tem que ter uma predisposição para aprender. Aí a gente fala, uma predisposição? O que é um aluno ter uma predisposição para aprender? É ele ir todo animadão para a escola? Claro que não, não é isso. Então, predisposição para aprender significa ele ter os conhecimentos prévios para aquela aprendizagem. Então, ele tem uma predisposição, ele já tem o básico. Aí agora eu consigo trazer um novo. Qual que é a palavra-chave, então, para a teoria de Ausubel? São os conhecimentos prévios, são os subsensores. É a partir do conhecimento prévio e aqui a gente vai caminhando. Eu tentei fazer isso, essas teorias que nós estamos aprendendo nesse mês, lá na apostila, na primeira página, eu começo a nossa disciplina perguntando 4 questões para vocês. Sobre uma série de questões do nosso mês todo, né? Por quê? Porque para eu conhecer um pouquinho o que vocês sabem sobre o que nós vamos estudar. Até para eu ter uma noção de como que a gente pode ir caminhando, né? E é isso. A gente se vê então na nossa última semana. Semana que vem é a nossa última semana. Tchau para todo mundo.